Fala pessoal, na videoaula de hoje a gente vai ver tudo sobre histologia e anatomia, tudo que você precisa saber de uma maneira bem completa, bem aprofundada e simples. Vou falar uma estrutura geral do coração, tá? E depois a gente vai detalhando mais aqui. Então, o coração ele funciona basicamente como uma bomba muscular dupla, certo? Por quê? Porque a principal função dele é basicamente bombear sangue, ok? Então ele funciona como uma bomba muscular dupla. A gente vai ter esse lado direito aqui, que é responsável basicamente por mandar o sangue para os pulmões para ser oxigenado. Vamos ter o lado esquerdo ali, que vai ser basicamente mandar o sangue oxigenado para os tecidos ali, tá? A gente vai detalhar bem mais aqui. Bom, lembrando que o coração é um órgão formado por camadas musculares ali, né? Então a gente vai ter a camada, a gente vai detalhar isso, tá, pessoal? Mas enfim, a gente vai ter o endocárdio, basicamente a camada mais interna, dentro, tá? A gente vai ver que é formado por célula do endotélio, assim como os vasos sanguíneos. Vamos ter a camada do miocárdio, que é a camada mais medial ali, vamos dizer assim, né? E aqui basicamente vai acontecer a contração, né? A gente vai ver várias estruturas aqui, a gente vai detalhar mais. Por exemplo, aqui a gente vai ter os discos intercalares aqui, né? Além dos miócitos aqui, enfim. E vamos ter a camada mais externa ali, a camada parietal, né? Ou pericárdio, tá? Qualquer nome dos dois estão correto. Tá? Então a gente vai ter o pericárdio visceral, parietal, a gente vai detalhar isso, tá, pessoal? Nem se preocupem. E vale lembrar que o coração ele está localizado aqui no mediastino, né, na região do mediastino. Aqui a gente consegue ver nessa foto a veia cava, né? Aqui seria a veia cava, aqui outra veia cava, né? Sendo essa a superior e essa a inferior. Aqui a gente consegue ver, ó, nessa regiãozinha que seria o átrio direito, ventrículo direito, o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Aqui nessa região aqui seria o ápice do coração, aqui seria a base do coração. Logo ao lado do coração a gente vai ter os pulmões. Aqui nessa outra figura a gente já vê, por exemplo, o coração aqui. Ao lado dela a gente vai ter o pulmão direito, pulmão esquerdo. Aqui a gente já consegue ver a camada de gordura lá no pericárdio. A gente consegue ver a veia cava aqui, a aorta, a veia pulmonar aqui. Seus ramos também, a gente consegue ver os ramos. Conseguimos ver aqui o diafragma. Aqui a gente consegue ver a subcávula. Aqui a gente consegue ver a carótida. A carótida, né? Podem ser divididas em esquerda ou direita. Aqui a gente consegue ver a braquiocefálico. Mas calma, pessoal, não se preocupem agora em decorar todos esses nomes, tá? Você vai pegando ao longo das aulas. Então vamos detalhar mais um pouco as camadas histológicas, tá? Então aqui a gente está vendo a parte histológica, né, do coração. Então, como eu comentei com vocês, o endocárdio ele é a parte mais interna do coração, tá? O endocárdio vai mais ou menos daqui até aqui mais ou menos, certo? Tá? E esse endocárdio eu comentei que ele é feito por células endoteliais e ele possui 3 divisões, tá? A camada endotelial, a subendotelial e a subendocárdica. A camada endotelial ela é a camada mais interna mesmo, tá? Ela é a mais interna, porque ela está em contato com o sangue e ela é feita de epitélio pavimentoso simples. E ela é vital para que o sangue flui sem acumular coágulos, então ela precisa ser um pouco mais reta. Bom, e abaixo do endotélio a gente vai ter a camada subendotelial. Subendotelial por quê? Porque está logo abaixo do endotélio. Seria mais ou menos daqui até aqui, certo? Daqui para cá já seria a subendocárdica, ou mais especificamente daqui para cá, tá? E qual seria a função da subendotélio? Seria basicamente dar suporte às camadas do endotélio, tá? As células endoteliais, dar suporte, ok? E dá para ver que elas é feita de tecido conjuntivo frouxo também, certo? E por fim temos a camada subendocárdia, tá? Que seria mais ou menos essa camada aqui, ó. Mais ou menos aqui, tá? Ela é a camada basicamente a mais importante que você precisa saber, porque ela que faz a transição para o miocárdio, né? Ela faz a transição para esse miocárdio, né? E ela vai ser rica aqui em vasos sanguíneos, nervos e principalmente as fibras de Purkinje, tá? Basicamente essa fibra de Purkinje vai ser o chicote, vamos dizer assim, o elétrico, tá? Ela que vai impulsionar ali o impulso elétrico ali, ela vai espalhar esses impulsos elétricos ali. Então ela é bem mais importante, então guarde isso. Então as fibras de Purkinje são basicamente isso. E como a gente identifica ela, tá? Elas são maiores que, por exemplo, que as fibras do miocárdio, tá? Olha aqui ó.
Ó, dá pra enxergar? Elas são bem maiores, tá? Olha a diferença de tamanho, tá? Sem contar também que as fibras do miocárdio ali, as células do miocárdio, elas são mais vermelhadas, mais coradas, vamos dizer assim, tá? Então essas fibras de Purkinje, elas são bem menos coradas. Ó, olha a diferença aqui, ó. Olha a diferença de cor. Consegue enxergar que essa aqui é bem mais vermelha que essa? Então é uma característica importante para identificar as fibras de Purkinje. Aqui está um exemplo. Consegue observar a diferença, por exemplo? Aqui está a seta apontando, tá? Consegue observar essa parte aqui, ó, comparada, por exemplo, a essa? Consegue observar a diferença de cor? Então, como eu comentei com vocês, a diferença de cor é essencial para a gente identificar uma lâmina, certo? Então aqui seria as fibras autorrítmicas, sendo elas aqui a gente vai encontrar fibras Purkinje, tem diversas fibras, tá? Diversas células ali autorrítmicas, mas no geral, tá? No geral elas são bem mais claras. Isso por conta do acúmulo de glicogênio, certo? E elas possuem menos miofibrilas, ok? Aqui, ó, fibras de Purkinje, aqui outras, ó. Aqui a gente consegue ver o miocárdio. Tá vendo a diferença de tamanho? Aqui a gente consegue ver, por exemplo, tecido adiposo. A gente consegue ver, ó, tecido conjuntivo frouxo, certo? E finalmente chegamos aqui à camada muscular ou músculo cardíaco, tá? Ele vai ser composto, pessoal, por 3 partes: o músculo auricular, músculo ventricular e fibras condutoras e excitadoras, tá? O que vai acontecer, pessoal, aqui? As fibras auricular e ventricular são fibras de contração, tá? O auricular ou atrial, tá? A mesma coisa, pode ser sinônimo também. Ele vai contrair com menos força. Isso porque no átrio a gente vê que a camada ela é um pouco mais fina, vamos dizer assim, tá? Ela não precisa fazer tanta contração. Então esse auricular aqui, ou atrial, ele contrai com um pouco menos força. Essa seria a diferença do ventricular, né? A camada ventricular ela é um pouco mais grossa, se a gente perceber lá na anatomia mesmo, ela é um pouco mais grossa. Então aqui a contração era um pouco mais forte, tá? Era um pouco mais forte, ela tem uma pressão um pouco maior. Essa seria a diferença entre esses dois. Já as fibras de condução, né? Elas se contraem sim, pessoal, tá? Elas se contraem muito pouco, tá? A função delas é mais elétrica, vamos dizer assim, tá? Porque elas funcionam como uma fiação de alta velocidade que garante que o estímulo ele chegue em todo o coração de forma mais organizada, tá? Então ela tem uma função mais condutora mesmo, tá? E claro, pessoal, toda essa contração aqui vai acontecer através do cálcio, né? E claro, é bem detalhado, tá? A gente vai falar do túbulo T ainda na aula de fisiologia, mas basicamente entenda que o cálcio vai fazer com que se contraia, tá? Influencia lá na actina e miosina, que vai haver a contração, certo? E histologicamente, como a gente identifica uma camada muscular ou do miocárdio? Bom, e a gente consegue ver aqui lâminas histológicas aqui do miocárdio, certo? Eles são feitos de cardiomiócitos ou miócitos, tá? Miócitos cardíacos, mesma coisa. Aqui seria um miócito, aqui seria outro miócito, aqui seria outro miócito, tá? São feitos de miócitos, tá? Aqui são núcleos dos miócitos aqui, lembrando que podem ter 1 ou 2 núcleos, como a gente está vendo aqui, vários exemplos aqui, né? 1 ou 2 núcleos é uma característica bastante importante da histologia do miocárdio, né? A gente consegue ver aqui também que eles são bastante estriados, tá vendo, ó? São bastante estriados aqui. Por isso que o nome é músculo estriado cardíaco. Eles são bastante estriados aqui. Vale lembrar também que eles são bem mais corados, ó. Como a gente comentou ali atrás, são bem mais corados, né, do que as fibras. Aqui a gente consegue identificar também, ó, os discos intercalares, aqui mais um, aqui mais um. Eles são bastante importantes ali na comunicação entre as células, né, para contração, e bastante importante na contração muscular, certo? Então é basicamente isso que você precisa saber. A última camada do coração, a camada mais externa, né, que seria pericárdio ou epicárdio, que seria a camada mais externa do coração. Então, anatomicamente falando, ela vai ser subdividida em nesses nomes aqui. Nem se preocupe em decorar, tá, pessoal? Isso aqui não precisa tanto, mas entendam, tá? A primeira divisão será o pericárdio visceral, tá? Visceral, pessoal. E a última será o
parietal, tá? Lembre de parietal de com, associe no caso, né, com parede, ok? Parietal, parede, que é a camada mais externa mesmo, tá? Aqui colocou o pericárdio fibroso e o parietal, basicamente são a mesma coisa, tá, pessoal? Eles colocam separados aqui, mas são a mesma coisa, porque o parietal é feito de tecido fibroso também, tá? E esse visceral aqui, logo abaixo, a gente vai ver um canalzinho aqui, ó, tá? É um fluido, tá? É um fluido. Que fluido seria esse? Esse seria um fluido parietal, tá? Fluido parietal, praticamente, tá? O que vai servir ali para lubrificação, amortecimento ali, tá? E vale lembrar que essa camada do epicárdio aqui, né, a camada mais externa, ela é a que tem mais tecido adiposo, por conta que faz mais sentido ter tecido adiposo externamente do coração do que dentro, concorda? Aqui vai ser a camada que mais vai ter tecido adiposo. A gente vai ver isso na lâmina histológica. Então, histologicamente, tá aqui. Então, esse pericárdio ele vai ser formado por uma célula chamada mesotélio. E basicamente o raciocínio vai ser a mesma coisa do endocárdio, né? Que é feito de endotélio ali. Bom, basicamente vai ter o que aqui? Logo abaixo desse mesotélio aqui, a gente vai ter uma camada submesotelial. Sub tá um pouco abaixo. E logo abaixo desse submesotelial, a gente vai ter a subendocárdica. Como eu comentei com vocês aqui, a gente consegue ver bastante tecido adiposo, tá vendo, ó? É a camada que mais vai ter tecido adiposo, é uma característica muito importante de você identificar. Aqui a gente vai ter também tecido conjuntivo, tá? Tecido conjuntivo, frouxo. Vamos ter artérias também, que a gente vai detalhar já já. Então, a característica mais importante, basicamente, para você identificar, para você diferenciar de outras lâminas, seria esse acúmulo de tecido adiposo. Vale lembrar que esse mesotélio é feito de epitélio pavimentoso simples aqui, certo? Recapitular algumas coisas que a gente comentou e adicionar informações novas aqui na anatomia. A gente viu que o átrio se comunica através das veias, tá? Tanto a veia cava superior quanto as veias inferiores, e o átrio através das artérias, né? Pode ser artéria aorta, artéria pulmonar, mas como acontece tudo internamente falando? Como que o fluido, como que o sangue passa por cada região ali? Quem determina se o sangue passa ou não? Enfim, vamos ver agora. O sangue ele vai chegar através da veia cava superior ou inferior ou ambos, tá? Basicamente o sangue vai chegar pela veia cava, certo? Esse sangue ele vai passar, e a gente vai ter válvulas. Essas válvulas elas permitem que o sangue não retorne à região anterior que ela veio e siga seu caminho natural. A primeira válvula que a gente vai ter é a válvula tricúspide. Basicamente ela está aqui localizada no átrio direito e cada válvula dessa aqui vai ser chamada, vai ter um nome específico. Vai ter a válvula anterior, posterior e a septal, ok? Mas não precisa decorar isso, tá? Eu só estou comentando para ter uma aula bem aprofundada, para ser uma aula bem aprofundada. Mas nem precisa decorar isso, tá? Ok, esse sangue é um sangue venoso, passou aqui, né, pobre em oxigênio, passou aqui pela tricúspide. O que é que vai acontecer? Esse sangue ele precisa ser oxigenado lá no pulmão, certo? Então ele passou pela tricúspide e ele vai para a artéria pulmonar. Normalmente, pessoal, veia é com sangue pobre em oxigênio e artéria é com sangue rico em oxigênio. Aqui vai ter uma exceção, tá? Toda regra tem uma exceção. Aqui vai ser a artéria pulmonar. Basicamente ela que vai conduzir o sangue pobre em oxigênio até o pulmão. Então esse sangue pobre em oxigênio vai passar para a artéria pulmonar através da válvula pulmonar. Vale lembrar que cada válvula dessa aqui vai ter um nome específico, tá? São chamadas semilunares. Então vai ser as semilunares esquerda, as semilunares direita e as semilunares posterior, certo? Então ok, o sangue vai para lá e vai ser oxigenado lá no pulmão e vai voltar através da veia pulmonar. Como eu comentei, toda regra tem uma exceção. Então a veia pulmonar ela vai voltar com sangue rico em oxigênio e a artéria pulmonar ela vai ir com sangue pobre em oxigênio. Então o sangue rico em oxigênio vai vir pela veia pulmonar e ela vai passar por aqui pelo átrio esquerdo, tá? E ela vai passar aqui pela válvula mitral ou bicúspide, tá? Mas a mitral é mais utilizada. Ela vai ser dividida em válvula anterior e posterior. Por fim, o sangue ele vai ser mandado para os tecidos, né, oxigenado, e ele vai passar pela válvula aórtica, né? Que por sua vez também vai ser subdividida em semilunares, tá? Então vai ter a semilunar direita, semilunar esquerda e a semilunar posterior, tá?
Então aqui, ó, semilunar esquerda, semilunar direita e posterior. Então ela vai passar aqui, vai pela aorta e consequentemente vai ser mandado com alta pressão para os tecidos. Então vamos recapitular tudo aqui, tá? A gente viu que o coração tem 2 átrios e 2 ventrículos, certo? Basicamente o sangue vai vir pobre em oxigênio pelas veias cavas, vai ser redirecionado pelas válvulas pulmonares, vai para a artéria pulmonar, vai se oxigenar lá no pulmão, vai voltar pela veia pulmonar, que vai vir e vai ser mandado para os tecidos, certo? E olhando de outra perspectiva, pessoal, é basicamente a mesma imagem, tá, pessoal? Basicamente a mesma imagem aqui. Eu sei que é muitos números, mas você vai ver que é tranquilo. Aqui a gente viu que é a veia cava, tá? Essa aqui seria a veia cava superior e essa a inferior, certo? Aqui basicamente seria o átrio direito, aqui, ó, tá vendo, ó? Basicamente a mesma coisa, se a gente abrir vai ser o átrio direito, a região do átrio direito, tá? Aqui, ó, seria as coronárias, tá, pessoal? Coronárias. Essa aqui seria a coronária direita, porque está à direita do coração, certo? Essa 2 aqui, ó, seria a coronária descendente, porque está descendo, certo? Essa aqui, a 3, ó, seria a coronária circunflexa, que ela vai dando uma circunferência assim, tá? Em volta do coração. Aqui a gente consegue observar a aorta. Aqui a gente consegue observar a artéria pulmonar. Aqui, ó, as veias pulmonares, certo? Aqui nessa região a gente consegue ver o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, certo? Então, ok. Internamente falando, o que seria isso? Aqui, ó, seria basicamente as cordas tendíneas, tá? Que é bastante importante ali, que ajuda as válvulas ali a se abrirem. Aqui a gente tem músculos papilares, ó. Músculos papilares, certo? Aqui a gente consegue ver as válvulas, né? Aqui seria a válvula pulmonar. Aqui, ó, seria a válvula aórtica, né? Porque ela tá vindo assim, né? Que seria a válvula aórtica. Aqui estaria a região da válvula tricúspide, né? Aqui a válvula mitral, certo? Então vamos recapitular aqui para você identificar aqui as estruturas, tá? 4 seria a veia cava, certo? Veia cava inferior, que está embaixo, veia cava superior. 6, aórtica, artéria aórtica. 7, artéria pulmonar. 8, veia pulmonar. Aqui seriam as coronárias, né? Coronária direita, coronária descendente e coronária circunflexa, certo? Aqui átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, ventrículo direito, cordas tendíneas, certo? Músculos papilares, certo? Válvulas, aqui seria a válvula pulmonar, pois está na artéria pulmonar. Válvula aórtica, pois está na artéria aórtica. Válvula tricúspide, pois está ali na veia cava. E a válvula mitral, certo? Que está aqui no átrio esquerdo. Já está vendo de um ângulo diferente, né? As válvulas. Então aqui a gente vai ter as válvulas tricúspide. Aqui vamos ter a válvula aórtica. Vamos ter a válvula pulmonar. Vamos ter a válvula bicúspide, certo? Então aqui seria o lado direito. E aqui seria o lado esquerdo, certo? Uma curiosidade importante, pessoal, para a gente comentar também aqui, é sobre os impulsos elétricos. Eu comentei com vocês durante a aula que as fibras de Purkinje têm um papel essencial nessa formação de impulso elétrico, certo? Vale lembrar que esse impulso elétrico, ele começa aqui, tá? Ele é de maneira independente de todo o corpo, tá? Ele começa só aqui, certo? Ele não depende de nada, ele começa só aqui. Ele vai começar aqui nesse nó aqui, ó. Esse nó aqui se chama nó sinoatrial. Por que sinoatrial? Porque está localizado no átrio direito, certo? Então, esse impulso elétrico, ele vai aqui e vai começar a se espalhar aqui primeiramente pelos átrios, certo? Aqui seriam os átrios internodais. Enquanto vai aqui se espalhando aqui para contrair os átrios primeiro, né? Esse impulso, ele continua viajando aqui. Então, ele vai continuar viajando por um caminho chamado feixe de His, certo? Então esse feixe de His, basicamente esse caminho aqui, ele vai se ramificar ali, vai se transformar em ramos, né? Ramo direito e esquerdo. Aqui nesse caso seria o esquerdo e aqui o direito. Até chegar no nó
átrio ventricular. Por quê? Porque está no ventrículo, entre o ventrículo e o átrio. Então é átrio ventricular. A principal função desse nó, pessoal, é basicamente esperar o impulso se contrair inteiro aqui no átrio, para ele começar a mandar o impulso dele, certo? Então depois que se contraiu inteiro o átrio, aí sim ele manda contrair os ventrículos, certo? Porque o átrio e o ventrículo não se contraem de maneira junta, são separados. E por fim, pessoal, vamos comentar sobre veia e artéria, tá? Eu deixei essa parte no final porque ela é bem rápida mesmo, tá? Vocês vão ver que ela é bem fácil de diferenciar. Então, como que a gente vai saber diferenciar se é uma veia ou uma artéria? Através dessa camada aqui, ó, camada média, tá? Por conta que na artéria a gente vai ver que a camada média ela é muito maior do que na veia, tá? Na veia a adventícia vai ser bem maior, mas a gente vai basicamente focar nessa camada média, tá? Então vocês vão ver muito a diferença. Bom, aqui na imagem a gente está vendo aqui uma camada média muito grande. Então isso aqui é uma artéria, mais especificamente uma artéria de grande calibre, tá? A gente está vendo aqui a espessura da camada média aqui muito grande. Ok, então eu trouxe até uma imagem aqui para a gente ver a diferença. Olha a diferença. Tá vendo que aqui a camada média ela é muito superior a essa? Bem superior. Porque aqui a gente está vendo uma artéria, certo? A gente está vendo uma artéria e aqui a gente está vendo uma veia, certo? Então basicamente é isso, pessoal, para a gente diferenciar uma artéria e uma veia. A gente consegue ver através da camada média, tá? Camada bem mais espessa do que essa. Então aqui é uma artéria e aqui é uma veia. Simples assim, certo, pessoal? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui, tá? Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários que eu irei te responder. Muito obrigado e valeu!